amigos, sejam todos bem-vindos. Agora, live para os membros. Vamos falar a respeito dos sistemas antiaéreos russos. Quem estiver presente na sala, vamos deixar um oi aí, né? Estou vendo que nosso amigo Anselmo está aqui, fez presença, se tornou membro do nosso canal. Seja muito bem-vindo, viu, Anselmo? Tem muitos vídeos interessantes aqui. O Rivadavia Gimenez, muito obrigado, Rivadavia. Ao nosso amigo admin, nosso correspondente internacional, o SS18, faz um trabalho maravilhoso lá no grupo do Telegram, principalmente. Um prazer ter você aqui, viu, o SS18. Bom, meus amigos, vocês já viram que falamos a respeito dos sistemas antiaéreos ucranianos. Agora, vamos falar dos sistemas antiaéreos russos. Está contigo a palavra? Muito boa noite, Edilson, seja bem-vindo mais uma vez. Uma honra muito grande tê-lo aqui conosco. Boa noite, Nelson. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. É uma honra minha. Queria apenas saudar aqui o nosso amigo Anselmo pela live, muito boa. Sou seu fã, viu, Anselmo? E eu gosto muito do seu trabalho e eu acho um caminho muito bom aí que você segue. E tem muito para crescer aí. E sucesso a você aí. O nosso camarada Jimenez está sempre também no grupo lá. Sempre estamos trocando algumas ideias, está por ali, né? E o nosso amigo SS18, que graças a Deus não caiu ainda sobre nós. Se ele vier por aqui, são 124 megatons. Não mexa com o SS18, viu, gente? Ele é perigoso. Ele é explosivo. Então, hoje, vou dar continuidade à questão das defesas aéreas, né? E vale a pena falar um pouco sobre o estágio, né? E eu queria fazer só uma introdução um pouco rápida em relação dos sistemas soviéticos, até chegar nos sistemas russos, né? As primeiras grandes gerações de sistemas de defesa aérea, por uma questão muito simples, no período do começo da Guerra Fria, fim da Segunda Guerra, a Força Aérea Estratégica dos Estados Unidos, ela era gigantesca, monstruosa em número de aviões, número de bombardeiros. Se você pegar qualquer lista de aeronaves, por exemplo, que compunham a Força Aérea dos Estados Unidos, da Força Aérea Estratégica, aquela que é utilizada para a guerra no nível nuclear, né, especialmente, as aeronaves chegavam às centenas, dezenas de centenas, qualquer uma delas. Até a produção de, por exemplo, o B-52, para você ter uma ideia, cerca de 740 B-52 chegaram a ser produzidos, né? E os números eram muito, muito inflacionados naquele período de guerra, né? Embora muito poucos deles tivessem sido utilizados, por exemplo, no período do Vietnã, né? Mas a Força Aérea Estratégica Americana ela era uma ameaça para a União Soviética, basicamente porque a União Soviética era um bloco, basicamente territorial, muito bem defendido, com forças do exército, né, de tropas no chão, muito bem preparadas, gigantescas, aí descomunal, a monstruosidade aí agora era da União Soviética, a monstruosa força de blindados que ela tinha e de infantaria, mas a vulnerabilidade sempre vinha de cima. Então, desde o início, os soviéticos, desde da Guerra da Coreia, na verdade, eles perceberam a necessidade de desenvolver uma força de defesa aérea que fosse condizente com as necessidades, né? E o que eu vou dizer agora é bem importante, porque, assim, não estou fazendo aqui proselitismo dos Estados Unidos, né? Mas porque, sim, as unidades aéreas americanas, elas sempre foram superiores da Força Aérea Soviética, a não ser na questão numérica. Isso foi uma realidade muito até a metade dos anos 60, e isso dava aos americanos uma vantagem muito grande. E, além dos aliados europeus, né, que obviamente também seguiam o barco. O que temos aí em relação a isso? Os soviéticos tiveram que desenvolver, a duras penas, as forças de defesa de mísseis. E eles aproveitaram-se dos teatros operacionais para poder ter esses mísseis testados. Quais deles? Principalmente o Sudeste Asiático, na Guerra Indochina. Escrevi um artigo agora sobre a defesa aérea do Vietnã, publicado hoje. Quem quiser, tiver curiosidade de ler, vai ver dois dos sistemas que eu vou mencionar aqui, que são o sistema SA-2 e SA-3, que chegamos aí ao S-75 e ao S-125, né? O Divna e o Pechora. Basicamente, esses sistemas, eles foram o alicerce da defesa aérea de quase todos os países que entraram em guerra desde a Segunda Guerra Mundial. Essas armas, algumas delas ainda estão em operação, especialmente o Pechora tem na Venezuela, por exemplo, em vários países do Oriente Médio, como o Iêmen, como o Líbano, como o Iraque, inclusive. Alguns desses países ainda operam esses sistemas, a Síria, perdão, ainda opera esse sistema. Esses sistemas de defesa aérea soviéticos, eles foram a base da defesa aérea. Eu não vou dar spoilers, vou deixar vocês até um pouco mais, para ler um pouco mais, entender um pouco mais a dificuldade da operação desse tipo de sistema, mas basicamente eles eram o quê?
plataformas de lançamentos que ficavam distantes dos seus sistemas de radares, os primeiros radares rudimentares, né, que eles ficavam à distância. Então, basicamente, o sistema de radar comandava o míssil naquela plataforma. Havia uma dificuldade enorme da mobilidade disso, que você precisa transportar de um lugar ao outro, posicionar esses mísseis. No caso do SA-2, isso no Vietnã foi até um problema para eles, a um dado momento, porque a Força Aérea dos Estados Unidos descobriram como atacar os grupos, porque eles tinham que ficar um certo perímetro de distância. Então, as aeronaves caçavam a posição de flor, como eles chamavam, parecendo pétalas de flores, onde eles procuravam a pétala que era exatamente a posição onde estava o lançador. Então, essas armas não conseguiam se evadir autonomamente da região. Até que no final dos anos 70, começa-se o desenvolvimento das primeiras armas extremamente modernas. Eu falei isso numa live em que nós abordamos especificamente sistemas de defesa aérea, mas vou repetir aqui. Surge a família S-300, né, a partir daí. Depois do próprio, SA-4, que já era um veículo móvel sob lagarta, um míssil extremamente moderno para a época, mas que ainda era, de certa forma, limitado pela questão do radar em si. Surge a família S-300, com um sistema bem mais moderno, bem mais avançado, com veículos sobre rodas, o que era uma novidade também para esses tipos de lançadores, e basicamente os containers transportando os mísseis na costa, uma unidade de bateria inteira que podia apoiar, e aí uma novidade grande, que os radares agora tinham, além de tudo, além do alcance maior, eram radares muito mais modernos e transportados nos veículos basicamente de mesma plataforma. Isso facilitava muito a operação. Utilizando o sistema de mísseis semiativos, né, o que isso quer dizer? Que o míssil precisava sempre da iluminação do radar para poder buscar os seus alvos. Então, qual era a grande dificuldade, o grande problema dos sistemas S-300, que eram extremamente modernos para os anos 80 e 90, né, mas que, com o passar do tempo, tiveram algumas dificuldades sendo mostradas aí devido à evolução dos outros sistemas do mercado. Curioso que nessa fase dos anos 70, do lado ocidental, os Estados Unidos resolve criar um muro no mar com as forças de destroyers de defesa aérea, que também utilizavam radares. Surge daí todos os estudos para os sistemas AEGS, que vão povoar nos anos 80 a Marinha dos Estados Unidos, né, com um sistema muito semelhante, só que baseado num destroyer, carregando uma grande quantidade de mísseis, né. Os soviéticos, como tinham aquela necessidade territorial, devido à sua defesa territorial, transportaram esses sistemas para a terra e criaram essas baterias. Vieram as guerras do Golfo, a guerra da Bósnia, muito se aprendeu nessa guerra aí. O S-125 foi o que abateu o Nighthawk, o F-117 Nighthawk Vega 75, se eu não me engano, lá na Iugoslávia, era um míssil SA-2, né, daqueles que o Vietnã utilizou na guerra do Vietnã. E os soviéticos sempre tinham uma certa vantagem no desenvolvimento. E onde entra a Rússia? Com a queda da União Soviética, a Rússia não perdeu o filão do desenvolvimento desses modelos de armas. Aliás, a defesa aérea sempre foi uma prioridade da Rússia, assim como os sistemas de mísseis balísticos. Eles tinham um know-how que vieram desenvolvendo há muitos anos e hoje ainda permanece, né? Eu vou falar um pouquinho hoje de basicamente 3 sistemas, se é possível, se eu conseguir falar no tempo. Vou deixar também para vocês perguntarem aqui todas as perguntas que vocês quiserem, e o Nelson também, ao momento que quiser interromper aqui, Nelson, pode fazer pergunta, tá? Porque eu gosto de falar bastante, então não fico só eu no monólogo aqui. Tranquilo, Edilson. Mas eu queria falar um pouco sobre os atuais sistemas mais modernos da Rússia, que são basicamente o S-350 VITIAS, o sistema S-400, que é o mais famoso de todos, o Triunfo, né? E o novo sistema, o Prometei, né? Que é o S-500, né? E agora o desenvolvimento de uma nova arma, que tem uma outra função, que é o S-550, né? E gostaria de dizer que, na verdade, todos esses 3 últimos, eles estão integrados num mesmo sistema. Gostaria de reforçar um pouco qual a diferença maior entre o S-400 e o S-300, quais são, que não é somente o alcance dos mísseis, o alcance do radar, ele tem a ver com o modo de operação e as novas tecnologias que esses sistemas embarcam. Além da questão da inteligência artificial, eles também carregam, boa noite, Adriana, eles também carregam algumas outras evoluções. Boa noite, Adriana, seja bem-vindo. Que são muito importantes no cenário atual, né? Então, Nelson, se você quiser dar uma pausa aqui para você falar alguma coisa, a gente já começa aqui. Beleza, Edilson.
Só cumprimentando o pessoal que está vindo, né? Lembrando que já tem conteúdos aqui exclusivos. Depois dessa live aqui, quando vocês tiverem tempo, né, vocês assistam aí os outros sistemas antiaéreos, né, falando dos ucranianos, e também dos sistemas de dissuasão, que é muito importante, e também as potências nucleares, né, uma das primeiras, se não a primeira que nós fizemos, né, Edilson, aqui para o clube de membros, tá bom, pessoal? Vocês fiquem à vontade para perguntar. Se a pergunta não for respondida na hora, porque para a gente não interromper o raciocínio do Edilson, a gente pergunta no momento oportuno, tá bom? Vamos lá, Edilson, está contigo, meu amigo. Sim, os S-400, respondendo rapidamente, são responsáveis pela defesa da Crimeia, sempre foram, tá? Desde a anexação da Crimeia, a Rússia deslocou baterias S-400 para lá, e eles são responsáveis por isso. Agora nós temos que entender um pouco sobre como funciona a rede de defesa, e é bom e importante a gente também ressaltar algumas informações em relação à defesa em termos das suas capacidades, tá? Isso por quê? Porque muitas vezes a gente ouve muita bobagem na internet fazendo comparativos de sistemas com sistemas, tipo o Iron Dome com o S-400, alguns... Pois não. Desculpa te interromper. O míssil antiaéreo mais cheiroso. O mais cheiroso. Esses sistemas, por exemplo, nós temos que entender, se vocês estiverem vendo a minha imagem, nós temos que entender que existe uma delimitação que ela não segue muito bem essa ordem numérica que está aqui, mas eu vou tentar situar a gente onde que a gente quer chegar aqui. Tá? Primeiramente, a defesa de ponto. A gente vai falar muito, o Panzer, você vai falar do Panzer hoje? Não vou falar do Panzer. Por quê? O Panzer, ele na verdade é uma defesa de ponto. É um sistema de defesa de ponto. A grande função do Panzer é proteger as baterias S-400. Tá? E, obviamente, ele também é um dos primeiros alvos. Quando o senhor fala muito, destruíram o Panzer, não serve de merda nenhuma. Quem falou isso não sabe nem o que está falando. Porque, justamente, ele será o primeiro alvo. Na Idade Média, os primeiros alvos eram as torres protegidas dos castelos. Porque ele era a região de maior proteção, mas justamente por isso, ele também era o primeiro alvo. Porque depois, os demais alvos ficam fáceis. Pois não. Não sei se você concorda comigo, não tem problema se tiver uma opinião diferente, mas durante a Guerra da Síria, os israelenses tiveram alguns êxitos destruindo alguns Panzer, mas também estavam sendo muito mal operados, e na minha visão, né, fora de contexto, no campo aberto, muitas vezes com os seus canhões voltados para trás, ou seja, não estavam ativos, e às vezes quando estava ativo, estava sozinho, sem nenhum... Nelson, a inteligência de Israel utilizava saturação por drones. A bateria do Panzer disparava todos os mísseis que ele tinha. Israel atacava no momento da recarga, que é o momento de fragilidade do sistema. Qualquer sistema vai sofrer isso. Se eu tiver uma bateria do Iron Dome que pode disparar 72 mísseis, tá? O que fazem os integrantes do Hamas? Lançam uma chuva de foguetes, de 300 foguetes. É óbvio que vai esgotar a bateria. O próximo foguete que passar não precisa nem ser tão preciso. Se ele acertar a bateria, acabou com ela. Essa é a mesma coisa. Mas eu me refiro também fiz um vídeo a respeito ele foi considerado até herói na Síria. Eu fiz lá um vídeo falando de guerra, onde eles estavam fora do veículo, inclusive conversando, batendo um papo, quando um deles percebeu que vinha um míssil na direção,